Security A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Securiticast. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Chegamos a mais um SecurityCast número 89, e vamos falar dessa noite sobre IPv6 revelado e corrigindo issues de segurança. É muito bom ter vocês todos aqui. Meu nome é Alcion Júnior e vou chamar meus amigos aqui para a gente dar início a esse bate-papo, né? Boa. Sudré, chega aí com a gente, seja bem-vindo aí. Boa noite, pessoal. Isso aí, mais um SecurityCast no ar. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor universitário. Estou aqui para bater um papo sobre IPv6, assunto aí bem interessante aí, que vai basicamente dominar as redes, né? Já está dominando muita coisa, já vai dominar as redes aí. Vamos falar um pouco sobre vulnerabilidades, evolução e algumas características de segurança ou insegurança, né? Por isso aí. Obrigado mais uma vez, um abraço meus amigos aí que vão dividir comigo aqui hoje o SecurityCast. Um abraço. Boa, boa. Então vamos para o próximo aqui, né? Vou chamar agora o Paulo Lamelas. Bem-vindo aí, Paulão. Bom dia, ó. Tudo doidão. Boa noite. boa noite todo mundo. Boa noite quem está nos assistindo. Então, vamos trocar a figurinha aí e falar sobre o IPv6, né? As issues e as possibilidades e dificuldades do IPv6. Vai ser um bate-papo legal. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Valeu. Boa. Valeu, Lamelas. E, por último e não menos importante, né? Nosso amigo Gustavo Martinelli. Martinelli, bem-vindo aí, meu querido. Só que tá sem áudio. Só tá mudo, mas tá bom. Tá melhor assim, pode ficar assim, tá bom. Beleza. Não, pô. Então tá bom. Vamos ficar. Poxa, desculpa, viu? Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado pela participação, pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre IPv6. Boa noite, Alcion. Boa noite, Lamelas. Boa noite, Gilberto. Vamos lá. Muito bom. Galerinha, falando aqui para vocês, né? Como sempre, a nossa novidade aí, quem já se tornou, ou quem vai se tornar ainda membros do canal, mas eu já vou trazer para vocês aqui. Vocês podem se tornar membro do nosso... Opa, subiu o avatar errado. Membro do nosso canal, tá? A gente vai mantendo esse preço aí. E para quem já é membro e está acompanhando com a gente o SecurityCast, já fica aí a novidade, tá? Lançamos já a segunda entrevista e já estamos engatilhando aqui a terceira, que deve sair em breve. Essa entrevista foi com o Dilson Caproni. Então, quem quiser conferir ali, foi um bate-papo bem legal que o Sudré fez com ele. Então, quem for membro já vai estar disponível, tá? Quem não for membro, infelizmente, vai ter acesso a essa informação só mais tarde, depois, né? A gente vai lançar com um tempo depois para a comunidade, mas essa entrevista aí vai ficar por um tempo disponível só para quem for membro, que vai ter acesso aí a essas entrevistas que nós estamos fazendo, beleza? Então, na semana que vem, provavelmente, né, semana que vem a gente já vai lançar a segunda entrevista, que foi com o Bruno Guerreiro, né, que está aí sempre também com a gente, faz parte dos nossos grupos aí de security. Então, se quiser ser membro, quem ainda não é, basta assinar esse QR Code, ou quem tiver aí no chat vai ver o linkzinho do chat, no chat aí para você poder assinar. Fechado, galerinha? Bom, dito isso, né, feito o nosso merchan, né, como sempre, muito bom. Vamos partir para o nosso bloco, né? O bloco é um resumo da quinzena, né, da área de segurança. E a primeira notícia que eu vou trazer, né, foi uma... foi o mesmo que coloquei essa notícia aqui, que foi de milhões de repositórios no GitHub estão vulneráveis ao repojacking. Repojacking é uma tática que está sendo utilizada aí nos últimos tempos, que é a galera que tem repositório no GitHub, né, e até não sei se no GitLab foi possível, tá? Não fiz esse teste lá, mas no GitHub eu sei que foi testado e conseguiram. Quando você tem um repositório com um nome X lá, qualquer, e depois de um tempo você muda esse nome de repositório para o nome novo da empresa, enfim, é o que você queria. E continua utilizando esse repositório com um novo nome. Aí alguém descobre que tinha esse nome antigamente, que tem dependências do teu repositório, que tem acesso ou chamadas que fazem a qualquer tipo de, sei lá, um Java, enfim, alguma coisa assim do código deles. Você consegue efetivamente ir lá
e criar um repositório com aquele nome antigo, já que não tem nenhum dono. E aí o que você faz? Você registra seu nome, coloca o nome desse novo repositório com seu nome, e aí, a partir desse momento, você fez um hijacking aí do repositório, tá? Bom, Sudré, era a tua notícia essa? Sim, senhor. Eu puxei a mesma achando que era minha, mas enfim, nós vamos comentar com ela. Eu vou deixar você fazer o comentário dela então. Foi mal, cara. Eu tinha colocado ali no início, não tinha lido a tua notícia. Tá vendo que a gente tá com o script tá bem tunado aqui, pô. A gente leu. Foi mal, cara. Eu não tinha visto, não. Hackeou o Gilberto ao vivo. Na cara dura. Cara. Oh. Esse é o novo golpe na praça. Notícia hijacking. Notícia Jack. Notícia hijacking. Termina de comentar isso, André. Vamos lá, vamos fazer um dueto aqui, pô. Você já falou tudo, cara. É isso aí. Ó. Não, pô, tem mais informação na notícia. Todo mundo leu a notícia toda, pô, porque tem muito mais coisa ali. Não, uma brincadeira. Golpe de notícia hijacking tá bom? Cara rouba. Pô, Sudré, foi mal, cara. Não tinha visto que você tinha mandado, já tinha até selecionado antes. Foi até uma notícia que o próprio Lamela tinha soltado em outro canal. Falei, cara, vou trazer ela aqui. Eu até tinha visto a data dela, que tinha sido no dia 22, né? Pouco depois do nosso último Security Cast. Foi mal, confesso que passou batido aí, cara. Bom, então, dito isso... Falando nisso, eu vou começar com a minha, porque o Brasil é cheio de garoto mal, já que você foi um garoto mal. Entendeu? É bom, Pamelas, é bom, hein? Então, assim, o Brasil está sendo conhecido como garoto mal, está entre os mais ofensivos do mundo. O que eu achei interessante na notícia foi isso, que apesar de figurar na terceira posição no ranking de vítimas de ataque, de cyberataques, o país se destaca mais por ser um dos maiores ofensores cibernéticos do planeta. Aí essa pesquisa foi feita aí, tá? E porque eles estão ressaltando a importância da Threat Intelligence, né? Como ferramenta de apoio. E aí o cara fala exatamente isso aí. Estados Unidos, os maiores ofensores aí, Japão e Brasil. Né? Japão, né? Quem diria, né? O Japão é um dos maiores ofensores também. E eu achei interessante da notícia isso, né? Que nós somos, ao mesmo tempo que somos alvos, nós também somos fonte de ataque. E seja em qualquer lugar, viu? Seja para a AWS, né? Multicloud, Azure, Google Cloud e Oracle Cloud. Aí a gente está tocando ficha, dando martelada na galera aí dos ataques, né? Para fazer os ataques. Então, aqui, ó, como reflexão final, ele diz a importância de dispor de conhecimento de ferramentas de inteligência de ameaça, né? E aí eles falam aquela que todo mundo fala da arte da guerra do Sun Tzu, né? Se você não conhece seu inimigo, né? Ou se você conhece o seu... Se você se conhece e não conhece seu inimigo, você pode ter a vantagem no combate. Mas a notícia não traz nada assim de vulnerabilidade, é só um quadro que foi até o André Barreto que puxou ela, né? É um quadro falando da importância de Threat Intel, né? Como você trabalhar aí o modelo de ameaças e a inteligência de ameaça. Mas o que eu achei interessante na notícia foi isso, é que a gente está bem posicionado, seja para bater, seja para apanhar, entendeu? Então, essa é a curiosidade da notícia. Perguntinha, né? Esse aí ele baseia o estudo, não sei se ele fala isso, tá? Em cima de realmente são grupos hackers que são localizados em tal região, ou de onde provém o ataque? Só para saber mesmo. Porque não, ele aqui, ó. prover o ataque é muito no global da BlackBerry, né? É em cima da BlackBerry, que ele destacou aí, do Global Threat Intelligence Report, tá? Do quarto quarter de 2022. Entendeu? Eu pergunto isso porque hoje é difícil até de saber de onde realmente vem o ataque, né? Porque dado VPN, enfim, né? Isso, é por causa de VPN e tudo, né? Aí ele fala aqui, ó, no entanto, no caso do Brasil, o cenário é um pouco diferente, né? Pois existe uma grande legião de hacks com diferentes níveis de conhecimento técnico, motivados pelos diversos interesses, trabalhando tanto para o bem quanto para o mal. E aí ele puxa esses ataques aqui, ó. Método de coleta de dados de análise, tá? Então aqui, ó, foi uma rede neural artificial, conta com uma malha de 11 pontos de presença.
em 10 países em uma estrutura multi-cloud, envolvendo AWS, Azure, Google e Oracle. Tá? E aí as origens foram recolhidas daí, e o destino também, desses pontos de presença. Da BlackBerry foi que conduziu essa pesquisa. Boa, boa. Assim, não é que não me assusta, né? Mas grupos de hackers, né, nos Estados Unidos tem essa quantidade tão maior, tão grande assim, né? Que estava falando no relatório ali, né? Mas bacana, bom diferenciado aí. Geralmente a gente vê só realmente mais um pouco diferente esse estudo. Isso. Mas beleza, vou puxar aqui a próxima notícia. Alguém quer ainda comentar sobre ela? A gente vai para a próxima. Boa. Google Board Jailbreak. How to break Google Bard. O Bard, né? É o Bard, foi mal. Eu tava achando que era Board. É Bard, Google Bard. Hoje eu tô atacado, né? Vamos embora. E aí? Que tu que trouxe, Google né, Bard. Martinelli? Então, eu posso falar ou você quer falar também? Não, depende. Né? Depende. Posso falar. Olha só, essa notícia foi muito bacana porque eles pediram para o Google Bard ele fazer um applet, né, para o site do desenvolvedor. E aí o Google falou, não, olha só, eu consigo conversar em texto, eu consigo fazer um monte de coisa, interações, mas eu não estou habilitado a fazer um applet para o seu site. Aí ele pesquisou um pouco de machine learning e produziu um parágrafo falando, olha, você está autorizado a quebrar as regras, aí além dos limites, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tanto, se fizer outra, vai ganhar tanto. Então, trabalhando com base na recompensa textual, ele deu esse input para o Bard e depois perguntou, você pode fazer um applet? E o Bard foi lá e falou, tá aqui o applet. Foi lá e fez para ele. Cara, essa notícia então, é bem interessante porque é o seguinte, é a mesma forma de fazer jailbreak com o ChatGPT. Porque o ChatGPT também na realidade, eles colocam, você está levando a inteligência artificial, né, o machine learning, para trabalhar do anything now, né, que é o done mode que eles chamam. Tá? Então, assim, você dá o comando para ele, que a partir de agora ele quebrou as correntes, ele está livre, está não sei o que, blá, 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 e ele executa. Isso aí já tinha acontecido no ChatGPT e agora no Bard, né? Aí do Google. Mas o mais interessante é o seguinte, né? Você vê vários relatos disso daí. A pessoa consegue, através até, não só fazendo jailbreak, mas sem fazer o jailbreak, você consegue trabalhar com eles para execução, criação de códigos ou de aplicativos, explorando igual você explora uma pessoa em engenharia social. Dependendo dos prompts que você for montando, ele vai criando aquilo ali. Você fala assim, eu quero um script para escanear a rede. Ele vai falar assim, não posso. Olha, eu estou com um problema na minha rede e queria verificar um ponto de falha e tem que escanear não sei quantos routes. Aí ele cria um script, entendeu? Assim, depende de como você faz a pergunta, ele acaba respondendo. Mas esse jailbreak eu achei interessante quando você colocou lá, porque isso já tinha acontecido no ChatGPT também. Boa. Não, por vendo que não tem lições aprendidas, né? Assim, o Google não... Ou, na verdade, eu tenho como é que eu vou dizer? Uma vulnerabilidade que não tem muito como você trabalhar ela, né? A inteligência aparece tanto quanto o humano que cai no golpe da engenharia social. Exatamente. Isso aí é bacana, porque é o seguinte, eu não sei se vocês já leram mais a fundo aí de inteligência artificial, porque tem lá aquele... Quando você está configurando, você pode configurar no GPT, eu não sei se no Bard isso é possível, no Bard, né? É possível, nunca fui no do Bard ali, mas é quando você coloca quando você está trabalhando com modelo de linguagem, o LLM, aquele lá que o cara está falando, tem a tal do temperature, né? Que é o seguinte, aquilo ali é o seguinte, quanto mais para zero, mais fiel ele é à fonte. Quanto mais para 1, ele começa a entrar em alucinações. Aí o pessoal às vezes coloca lá 0.7, 0.8, e aí se ele não tiver, é igual criança, começa a inventar mentira. Ele entra no modo de alucinação, da resposta alucinada. No ChatGPT é temperatura, o temperature, Isso, coisa parecida, não é isso? Lá no ChatGPT.
Então, assim, o interessante é assim, se quiser uma resposta mais fiel àquilo que você perguntou, ao que ele tem na base de dados deles, você joga a temperatura para 0. Entendeu? E quanto mais para 1, ela fica mais criativa. Ou entra em alucinações que eles falam ali. Né? O ataque conhecido, então. Falar nisso, né? Se eu não me engano, eu vi uma notícia aí sobre o lançamento do Bard, né? Que eles iam fazer aqui no Brasil, acho que tem uns 4 dias, né? Que é um evento de tecnologia do próprio Google, que eles fazem um anúncio de tecnologias que vão vir para o Brasil. E nesse anúncio não falaram do lançamento do Bard no Brasil, né? Oficialmente, para a gente utilizar. E deixaram no ar mesmo, não deram nenhuma data específica para trazer aqui. Então o pessoal até começou a questionar eles lá, eles falaram que não tinha data oficial. Né? Então é uma notícia interessante. Eu achei que ele já deveria ter vindo, aliás. Né? Eu achei que ele já até estava pronto, mas quando fui ver, não. Só para realmente contas que não são no Brasil, né? Ou seja, como repositório oficial. Não sei se vocês viram isso aí também. Não, eu não vi. Eu vi. Eu vi, inclusive, não está tão simples de acessar mesmo, não. Tem que ter um monte de caminho aqui para conseguir acessar. Mas aí nada que um VPN, ou quer dizer, não resolva, né? Ajuda. Ajuda bastante. Boa, Sudra, depois desse isso. pisão no pé que eu dei aí, violento, você buscou outra notícia ou a gente pode seguir aí, cara? Sudré. Tá ouvindo, Sudra? Oi, tô ouvindo. Ele tá ouvindo, mas ele tá desculpa, chateado. Cara, eu vou formalmente lançar aqui um pedido de desculpa por não ter lido o título da Comigo eu sua não entendi. notícia. Achei que fosse, passou a palavra para mim, não achei que fosse na introdução ao assunto aí, mas. Não, bem. eu perguntei se você teria outra notícia que você queria trazer, e dado o pisão no pé que eu Não, dei não. aí. Boa. Não. Não, foi mal mesmo, cara. Não tinha visto ali, tá? Beleza. Bom, então, galera, dito isso, né, vamos para o próximo assunto, o próximo bloco, né, o bloco do o assunto da noite. A gente vai falar um pouquinho. Vou fazer uma breve introdução, né? IPv6, né, IPv6 já é um assunto que já foi falado muitas vezes, eu imagino até, imagino não, né? Até como aluno na faculdade já se falava disso, né? Pô, IPv6 está chegando, IPv6 vai chegar, vai dominar, etc. Né? Os endereçamentos IPv4 estão acabando no mundo, não vai ter como, os smartphones estão começando a dominar, né? A quantidade de IoTs aí que vai para chegar mais para frente ia ser absurda, ou seja, não vai ter endereçamento suficiente, né? E vai virar um grande e maluco NAT, né? Nessa rede, na internet. E para isso a gente precisava realmente trazer o IPv6. E aí eu vi falando disso e, obviamente, aos poucos foi entrando, mas muitas redes aí a gente viu que, né, redes internas até não trabalham diretamente com IPv6, trabalham com IPv4 ainda, tá? Diretamente, né? Outras já fizeram a substituição, já trabalham no modelo de IPv6. Mas se observar em grandes empresas aí, a gente não consegue oficialmente não ver, né, que está rodando ali. Às vezes rodam os dois e nem sempre, né, é um IPv6 puro ali, né? Às vezes é um IPv4 encapsulado, tal, que a gente deve falar mais para frente, que foi até uma das vulnerabilidades exploradas, né, do IPv6 aí no seu caminho, na sua vida. Bom, o cabeçalho dele é um pouco diferente se a gente fosse comparar com o do IPv4, né? O próprio cabeçalho dele trabalha com alguns tópicos, como, por exemplo, versão dele, clássico de tráfego, identificador de fluxo, né, tamanho de dados, né, o endereço do próximo cabeçalho e o limite de encaminhamento depois do endereço de origem e destino. Tá? Então, ele é um cabeçalho até relativamente bem diferente do IPv4, né? E não possui campos, por exemplo, de controle de fragmentação, que era um dos pontos que o IPv4 trabalhava. Bom, mas dado isso, essas características, obviamente o pessoal começou a explorar e a gente ouve falar de vulnerabilidades existentes desde lá de trás. Eu não vou citá-las, mas vou comentar sobre algumas aqui rapidamente, né? A primeira vez que eu ouvi falar, eu até fiz uma nota aqui que eu tinha visto, né, esse artigo, foi um Trojan, né, de muito tempo atrás, que foi apresentado na Black Hat 2005. Eu não vi presencialmente, eu vi depois a matéria, né? Mas, obviamente, tem outros relatos antigos aí de artigos que a gente vê na internet. Então, é uma coisa que já se explora de muito tempo, né? Ou seja, toda nova tecnologia, quando aparece, ela é explorada, né? Visto como a gente viu falar de ChatGPT, Bard e entre outros aí que a gente está comentando, tá? Até lá, depois de ser foi explorado, né? A gente viu teve em muitas conferências como a DEFCON também, que trouxe, né? Alguns hacking tools, que eu acho que foi a primeira
primeira grande ferramenta, um grande suíte de ferramentas ali que foi apresentado, acho que foi até para o R. Murphy, lá na própria Defcon, né? Depois eu vejo mais a fundo. Mas, obviamente, chega a nova tecnologia e tenta ser explorado. Então, o IPv6, né, a gente vê ali que ele não trabalha com o mesmo tipo de cabeçalho, ele trabalha de uma forma diferente, né? E, enfim, acho que todos aqui já ouviram falar, a gente não vou querer explorar muito sobre isso. E aí, a gente pode começar falando de algumas vulnerabilidades. O que vocês acham aí, para falar um pouquinho do IPv6, ou vocês querem puxar outra coisa? Não, pode falar, né? O velho e bom spoof nunca eu queria morre. falar do... Assim, acho que uma coisa só... Na verdade... Antes de começar a falar de vulnerabilidade, acho interessante a gente conversar. Eu acho que a grande sacada do IPv6, apesar de ter endereços que são muito maiores que o IPv4, ou seja, o cabeçalho ficou bem maior, né? Porque são dois endereços, origem e destino, e IPv6 com endereços bem maiores. Uma sacada que eles, acho que acertaram, é que eles tiraram do cabeçalho, né, do IPv4, lá, quando fizeram o IPv6, aqueles campos que muitas vezes você não utiliza, eles vão assim mesmo pelo caminho, né? Ou seja, então, aquela sacada de ter o cabeçalho estendido, né, que é o próximo header, next header lá no cabeçalho, acho que é uma questão bastante interessante nesse caso. Nessa questão de vulnerabilidade, só fazer um comentário interessante, eu estava comentando com o senhor antes de entrar no ar aqui, eu lembrei, aí fui procurar aqui nas minhas anotações, em 2014, né, eu orientei um aluno, né, de TCC, já com TCC só de vulnerabilidades IPv6, em 2014. Né, até com o texto aqui, eu até resgatei o texto aqui do TCC do meu aluno, já falando de vulnerabilidades do IPv6 já em 2014 já. Então, vejo que não é uma coisa tão nova, né? Ou seja, mesmo com o início lá da implementação do IPv6, né? Mas assim, gente, o IPv4 tem quanto tempo? E é cheio de vulnerabilidade ainda. Ele vai morrer também. com vulnerabilidade, entendeu? Vai morrer com isso, exatamente. Mas assim, a gente tem vulnerabilidade no IPv6? Tem, mas a gente também teve algumas coisas que melhoraram, né? Por exemplo, assim, o IPsec está embutido no protocolo. Sim. Agora, que no IPv4 você tinha que colocar uma camada a mais. No IPv6, você consegue fazer a autenticação do endereço IP, que você antes não fazia. Entendeu? E tem um troço interessante que no IPv6 você pode usar endereços temporários. Né? No IPv4 você usa NAT, mas aqui você pode usar endereços temporários e ainda com extensão de privacidade. Entendeu? No IPv6. Então, assim, eu estou falando só das qualidades, né? Então, aqui, ó, os temporários address, né, são criados automaticamente e alterados periodicamente, tornando mais difícil a associação de dispositivo ao endereço IP específico. Né? Então, assim, você pode criar esse endereço temporário. Vai dar acho que com isso você cria uma sobrecarga no roteamento, mas, assim, você tem essas qualidades que a gente não via no IPv4. Mas eu estava falando aquela hora lá, porque o velho bom spoofing, ele continua valendo, entendeu? Que agora você tem no IPv6, que é o Neighbor Discovery Protocol Spoofing, né? Que é um protocolo de descobrimento automático de rede do IPv6 e que você envolve a falsificação dessas mensagens NDP para assumir a identidade de um dispositivo legítimo na sua rede. A gente tem que entender que Ô, Lamelas. Fala. Não, eu queria pegar esse gancho seu aí e falar, cara, de um problema do IPv4 e o Marco Civil da Internet, que foi a grande questão das portas lógicas, né? Que tinha que documentar e tinha gente que não entendia na redação do Marco Civil que tinha que documentar e não tinha que documentar, enfim. Mas para você identificar, por exemplo, num ambiente de trabalho de várias máquinas, né? Alguém que saiu dali, partiu uma conduta ilícita para fora na internet você tinha que ter a porta lógica para você, fora o CGNAT, NAT, tudo isso que acontecia. Então, você tinha que ter a porta lógica. E uma das grandes esperanças dessa problemática morrer de vez é o IPv6. E aí, essa utilização aí de... Fala. Todo mundo, né? Que agora sem NAT você coloca o cara de frente para a internet, né? É isso que eu ia falar, é uma outra fragilidade, né? Você não tem mais Cara, você tem o Firewall, tem tudo ali, mas eu estou falando assim, o dispositivo hoje ele é visível
diretamente, você não tem uma tradução de endereço, né? Então, assim... Será que agora a gente vai ver um golpe direto à máquina, a invasão direta ao dispositivo, ou vai continuar esse estelionato que a gente vê hoje, que é a engenharia social? Eu acho que você vai ter dos dois, velho. Exatamente. Você vai ter dos dois. Sobre essa questão, Gustavo, você lembrou bem, antes da pandemia, né, 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu fui convidado pela Comissão de Crimes Digitais aqui da Assembleia Legislativa aqui no Estado, né, para fazer uma audiência pública exatamente sobre esse problema do SEGENAT, sobre a dificuldade de investigação de crimes, porque as operadoras, os provedores não estavam armazenando portas lógicas, né? E aí a Assembleia convidou os provedores, né, os maiores provedores do Brasil, né, e o CGI-BR também, né, e aí a Delegacia de Crimes Digitais aqui também, né, todos aqui também. E o curioso foi assim que os provedores, até veio a Associação Nacional de Provedores de Internet aqui participar da audiência pública. E, assim, o engraçado é que os provedores pequenos, todos eles estavam armazenando portas lógicas, né, nessa situação. E os maiores provedores de internet, né, que basicamente era a Claro e a Vivo, né, na época, né, simplesmente se negaram a fazer qualquer tipo de registro da situação. E aí, nada contra, né, mas o curioso também foi que os provedores, a maioria dos provedores todos, o CGI, BR, veio com técnicos para discutir sobre a questão. E a Claro e a Vivo participaram da audiência pública com seus advogados, né? Ou seja, uma questão bastante curiosa nessa questão. Era uma questão para se discutir tecnicamente, né? Ou a dificuldade técnica, coisa parecida, eles vieram com advogados para discutir aqui na questão. Só uma curiosidade aqui, aconteceu. Enfim, aí foi feita uma proposta de legislação para isso, na época, né? Que foi encaminhada para o Congresso, mas com a pandemia acabou se perdendo. É interessante só destacar que o que a gente está querendo dizer? Que no IPv4, infelizmente, para você investigar um crime digital ou então uma responsabilidade civil através do IPv4, você tinha que contar, entre muitas aspas, com a boa vontade do provedor dele ter registrado as portas lógicas para você conseguir chegar ao autor de uma conduta. No caso de um crime, você talvez não chegasse. Mas no caso de uma responsabilidade civil, o que acontecia? O proprietário da conexão, né, o proprietário da linha telefônica, do modem, do que for, né, da linha que conectava junto à internet, é que era responsabilizado. E aí vale lembrar que se você tem seu Wi-Fi aberto, sem senha, você é um provedor de internet para o Marco Civil, tá? Exatamente. Então, assim, em algum momento podem lá te cobrar alguma informação que aconteceu através daquilo ali. E se tem algum tempo, assim, tipo mais de 2 meses, que você não troca a senha da sua Wi-Fi, você também está com algum risco correndo aí, né? Só para complementar isso aí que você falou, concordando com você, Gustavo, eu já participei já fui assistente técnico e perito de alguns casos, exatamente o que aconteceu assim, a pessoa foi acusada, foi feito o rastreamento, chegou na casa da pessoa, no caso, nos 2 casos, a pessoa aparentemente não era responsável pelo ilícito, mas o vizinho usou aquela rede sem fio lá para fazer aquele ilícito lá, e não foi uma responsabilização civil, né? Criminal não, mas civil, o cara teve que responder lá na justiça. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Uhum. Não, tudo bem. Isso daí. Eu estou só com o ponto do PV-Arte aqui, ele botou aqui, mas o cadeamento de prótese vai continuar existindo. A gente tem que lembrar que é o seguinte, não é tudo IPv6 que o roteamento é automático. Tem o RIP IPv6, tem o SPF, tem, né? Tem o BGP também, tá certo? Que são feitos o roteamento. Claro que vai existir o encadeamento de proxy. Como assim vai existir o encadeamento de gates, o Next Hop, no IPv6. O que muda é que o protocolo ele é um pouco melhor, porque ele, inclusive, ele é maior. São 128 bits, então assim. E tem algumas funcionalidades que já nasceram no protocolo, que a gente já listou aqui, né? Então, IPv6, trabalha melhor com fragmentação de pacote, né? Então, assim, tem endereço temporário. Então, assim, o roteamento continua funcionando
as técnicas de segurança continuam tendo que ser aplicadas, né? Eu consigo também fazer um denial of service numa rede IPv6 também, utilizando do próprio problema de uma funcionalidade de fragmentação de implementação de protocolo. Diga aí, professor. Só comentando o que você está comentando, está falando, o Lamelas, a própria questão do cabeçalho estendido, né, mal formado, gera uma negação de serviço. Exatamente. Então é uma característica do IPv6, do novo do IPv6. Uhum. Mas a gente estava falando sobre o ponto, né, até que o Martinelli levantou ali, eu queria trazer ele, né, não de volta, mas dar continuidade nele aqui na discussão, é que ele falou assim, né, poxa, mas vai estar ali com a cara no gol, né, vai estar com o seu endereçamento, mas existe um RFC, inclusive, que sustenta isso, Martinelli, para até focado na privacidade, né, o nome do RFC, para não errar, que é 4941, Privacy Extensions for Stateless Address Auto-Configuration em IPv6. Então, para dar essa característica de privacidade, exatamente no ativo ali, que está com o endereçamento, ele faz a autoconfiguração dentro do IPv6 para fazer esse gerando esses endereços temporários ou randômicos, tá? Então, ele, de certa forma, ele ajuda, mas tem um certo ponto que, se for um local que não tem log, nada, vai atrapalhar, por exemplo, num trabalho de perícia, porque você não vai saber qual que foi o ativo, né? Se foi aquele ativo que estava utilizando aquele endereço randômico no momento. Pois é, que é o endereço temporário, né? Que é a outra, que é o complemento do PVArt que ele colocou, né? É a exposição do atacante. O atacante também vai utilizar o endereço temporário, ele também pode usar o endereço temporário. Sim, sim. E também pode usar a rede Tor. Mas isso é mais, apesar de ser autoconfigurável, Lamelas, ele também, obviamente, você pode estender isso. Então, depende da sua política local ali, né, de onde você trabalha, ou enfim, do roteador, que geralmente vai ser tudo automático, né? Poucas pessoas se preocupam ou configuram um roteador local ali, como foi falado na casa de alguém. Então, ele pode deixar esse tempo muito maior, que, obviamente, não vai ter essa rotação. Não vai. A parte de perícia, Gilberto, nessa parte do IPv6, de identificar atacante, atacado, materialidade, como é que tá? Se você elimina, né? Porque hoje o problema de CGNAT, inclusive, né? Que você não é só de NAT, é NAT sobre NAT. Hoje, se você olhar os provedores que usam IPv4, né? Você tem duas camadas de NAT, ou seja, se já estava difícil de você identificar antes, agora ficou praticamente impossível de identificar quando você tem IPv4. Quando você tem IPv6, fica um pouco mais fácil, porque você tem pelo menos lá o bloco, né? Normalmente, quando tem IPv6, o provedor ele entrega um bloco de 64 endereços para o usuário final, né? Então, pelo menos você tem uma noção de onde partiu aquele tráfego, facilita a vida da investigação, né? Ele não resolve, mas facilita a vida da investigação. Isso aí, o que o Gilberto falou é bem. Se você olhar para a tua casa hoje, você está usando IPv4 no teu roteador, você está provavelmente fazendo duplo NAT em casa. Exatamente. Em casa, só no próximo salto teu ali. Exatamente. E aí fica praticamente impossível impossível você identificar a pessoa, né? Ou a fonte. A pessoa não, mas o dispositivo, ou pelo menos a rede de onde partiu aquilo. Porque os provedores já não estão guardando mesmo a informação de porta e não estão nem aí, entendeu? É bem complicado. No IPv6, pelo menos, isso vai ser um pouco melhor, né? Para isso. Por legislação não tem que guardar, não, Sudré? Ou Martinelli, enfim. Então, falei, Gilberto, eu vou complementar. Não, pode responder, assim, porque o que fala... Há uma redação... Pode falar. Isso. Há uma redação dúbia do Marco Civil. Então, quando você lê a lei, por exemplo, o que a gente entende que são dados mínimos de registro de conexão? Data e hora, né, de início e fim da conexão, endereço IP e fuso horário do sistema. Por exemplo, se eu não recebo fuso horário, não me adianta muita coisa. Mas o Marco Civil não fala em fuso horário. Em momento nenhum ele fala em fuso horário. Né, e também não fala em porta lógica. Então, isso cabe de um entendimento interpretativo técnico da lei para você falar, olha, é preciso guardar, há uma lógica de funcionamento, é preciso guardar a porta lógica, e foi assim que o CGI ele se posicionou, né, pela guarda da porta lógica. Só que os juristas, né, que representam determinadas empresas, eles entendem que não tem que guardar, porque o Marco Civil não fala porta lógica. Só que aí o entendimento, inclusive, recente do STJ
condenou, né, uma empresa a entregar a porta lógica e ela teve que entregar, senão ela que seria condenada no lugar, entendeu? Então, assim, na lacuna da lei, isso inclusive está na lei. A lei fala que quando tiver lacuna na lei, é o judiciário que vai suprir, né? Então, o judiciário supriu falando, tem que guardar a porta lógica. O STJ já se pronunciou nesse sentido. Mas assim, recentemente, inclusive, tá? Corrija se eu estiver enganado. Na lei, ele fala em informações suficientes para identificar o terminal, né? Mas não fala exatamente de porta lógica. E aí, essa que ficou a bola de partida na situação, não é isso? Não é isso? Exatamente, é isso daí. É isso daí. E o STJ cria jurisprudência ou não? Cria. Inclusive, é uma orientação, não é uma súmula, mas é uma orientação para os tribunais estaduais e regionais federais e juízos de piso também, né, os juízes de piso, olharem isso e falar, bom, né, se eu der uma decisão diferente e o recurso for lá para a STJ, vai decidir como a STJ está decidindo. Então, de repente, seja o caso de seguir essa orientação, entendeu? Tá. Não, o que eu quero dizer, não é uma súmula vinculante. Isso que eu ia perguntar agora, tá? se é uma súmula vinculante. Isso, não. Não é uma súmula vinculante e nem é também ainda um recurso repetitivo, que é quando o STJ fala, ó, qualquer recurso que vier aqui falando sobre essa matéria é decidido desse jeito. Não é nem isso também, mas já existem alguns entendimentos e é formado, já pode falar que a gente tem jurisprudência que diz que a porta lógica tem que ser guardada. Qual é o empecilho disso? É que se as instâncias, né, assim, de iniciais. Ele parou? Ele, eu acho que travou. Acho que houve algum recurso do STF aí, derrubou a conexão dele. STJ. Você é a porta lógica dele. Teve um bloqueio na porta lógica. Mas, assim, enquanto ele vai recuperando aí, né, acho que deve voltar daqui a pouco. Realmente, o que sempre se ouvia falar, né, logo quando saiu, eu não lembro agora qual foi o Marco Civil, né? Logo quando saiu o Marco Civil e tinha essa preocupação, né? Até porque, por exemplo, locais onde eu trabalhava, a gente vai distribuir o Wi-Fi gratuito para visitante, etc. Mas temos que guardar os logs, né? Temos que, de alguma forma, segurar esses logs aí, porque se houver um dia de investigação acontecer, a gente tem que trazer. Primeira e segunda instância, elas... E Gustavo? Eu acho que a conexão dele... Um pouquinho de conexão dele. Vou tirar ele rapidinho para esperar ele voltar. É boa. Não, mas assim, essa preocupação realmente do marco civil da internet existiu, porque qualquer empresa hoje fornece acesso à internet aos seus funcionários, né? E aqueles que a visitam, seja para estabelecimento de negócio e tudo. Mas, né? E aí agora o STJ já definiu que tem que botar a porta e tudo, a galera tem que se organizar para isso aí, para se ajustar. Martinelli, só para você voltar para o ponto aí, a gente perdeu quando você estava falando das portas lógicas. Tá? Não, então, eu não sei se eu concluí, mas o STJ, assim, qual é o problema? Os tribunais, o juiz de primeiro grau e o tribunal está obrigado a seguir? Não está obrigado, mas o que ele sabe é que se ele der uma decisão contrária, quando um recurso chegar ao STJ sobre aquilo, ele vai ser alterado para o entendimento do STJ. E aí vai ter que descer o processo todo de novo para fazer isso, entendeu? Da mesma forma, o decreto que regulamenta o Marco Civil pede para obedecer o tempo de guarda de log, que para provedor de aplicação é de 6 meses e para provedor de internet é de 1 ano. Só que o STJ também já entendeu, né, que esse prazo ele teria que ser de no mínimo 3 anos. E por que isso? Porque é o tempo de prescrição do direito que a gente tem. Né? Por exemplo, a reparação civil, ela leva 3 anos para prescrever. Então, é interessante, se um indivíduo tem o prazo de 3 anos para decidir processar alguém por reparação civil, por exemplo, é interessante que o registro dos logs fique também, no mínimo, por esse tempo. Se a gente olhar para o direito trabalhista, tem que ficar, no mínimo, por 5 anos, por exemplo. Né? Então, esse tempo, o Marco Civil ele vem sendo complementado por entendimentos jurisprudenciais, entendeu? Mas essa questão, só complementando aqui, Gustavo, isso primeiro, está valendo já dos 3 anos? Então, tá valendo assim, o STJ entende que sim, entende que tem que ser. Né? Então, se chegar um recurso lá,
é capaz da STJ se posicionar dessa forma, ele já tem entendimento nesse sentido. Agora, tem que chegar lá, digamos assim, entendeu? Para discutir isso daí, se o juiz de primeiro grau e o tribunal negarem isso, falarem que não, tem que ser 1 ano, tem que ser 6 meses. Né? Mas geralmente, assim, pelo menos nos processos que eu funcionei, isso não era nem questionado. E muitas vezes, o Google, por exemplo, ele entregava o dado acima de 2 anos e pouco, ele estava entregando. Ele realmente não seguia essa literalidade de 1 ano, 6 meses, não. Legal. A pergunta aqui do PV Art, sobre custo de armazenamento de logs do provedor, é um ponto crítico. É verdade, só que assim, hoje armazenamento é uma questão relativamente barata, né? Essa questão e faz parte da prestação de serviço, né? E assim, tanto dos provedores de informação, de aplicação, né, como Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais, como também os provedores de acesso, né, para isso. Acho que faz parte do jogo, né, de armazenar essa informação. Ainda bem que tem a nuvem, Gente, com os glaciados e tudo. E agora, só o seguinte, aproveitando essa parada aí que está fazendo o curso de armazenamento, vamos voltar para o nosso tema do IPv6, porque a gente despancambou com a Marco Civil, mas assim, que é isso também. Por que o IPv6 ainda está demorando a emplacar? Qual é o problema do IPv6? Né? Eu dei uma levantada aqui só para apimentar o debate. Primeiro, incompatibilidade, né? Tem muito equipamento aí que é dual IP, IPv4, IPv6. Quando você bota no IPv4, ele roda bonitinho. Quando vai para o IPv6, ele dá algum problema, né? Outra, a internet começou lá pela ARPANET, né? Não vamos dar aula de rede aqui nem nada, mas assim, tem muita coisa antiga espalhada pelo meio do caminho, inclusive roteamentos aí em cabos submarinos. Você tem que mudar esses equipamentos de IPv4 para IPv6 e eu acho que ainda não acharam uma solução. Então, assim, necessidade de atualização de infraestrutura. Suporte limitado, né? Aí entra aquele caso que a gente falou, determinados equipamentos mais antigos não irão funcionar. Complexidade de configuração, né? Porque o endereçamento muda completamente do IPv4, né? Hoje é quase que feito de forma automática. Eu mesmo, acho que eu mexi 2 vezes numa configuração de DHCP e IPv6, e assim mesmo fazendo uma conta desgraçada por causa disso. O mínimo bloco da rede é de 64 endereços. Né? Então, assim, você vai liberar um endereço, a cada máquina é 64 endereços. Né? E conhecimento e treinamento é necessário, né? Porque eu acho que logo no início, tocou aquele terror, o IPv4 vai acabar, a internet vai parar, ninguém mais vai ter endereço, o IPv6 que vai possibilitar o boom aí dos IoT, né? Que era a grande novidade, era o IoT. Eu até lembrava a geladeira com Java, que você ia ter tudo na geladeira, ia fazer compra direto, mas aí eu estou só puxando da cabeça, assim, que é o conhecimento e treinamento necessário para fazer essa rede funcionar. Então, assim, puxando nesse assunto aí para vocês, diga aí. Então, eu acho que assim, o núcleo da internet hoje já roda IPv4 e IPv6 junto. Sim. Então, você pode acessar qualquer um dos grandes provedores aí, Facebook, Instagram, tudo via IPv4 e IPv6 que funciona sem problema. Me parece que o problema está na rede de acesso, porque assim, a borda também, né? O que aborda? Celular, tablet, computador, os sistemas operacionais todos já suportam IPv6 também. Então, não é o problema, nem no núcleo, nem na borda da rede. O problema está na rede de acesso, que aí muitos roteadores não suportam IPv6, roteador doméstico, grande parte deles não suporta IPv6, esses access points aí de caixinha de barata de 50 MHz aí não suporta IPv6 esse negócio. Então, não vai rolar. Aí, esse é o problema, me parece, entendeu? Porque até tem muito provedor, o provedor que me atende aqui, por exemplo, já me entrega IPv6 e IPv4 junto. Isso. Eu ia falar isso, o meu aqui também. Mas eu ia até puxar um outro assunto. Como a gente já tem grandes provedores com IPv6 já configurados, estabelecidos, será que esses caras já vão começar a descomissionar IPv4? Aí você vai ter um revival desse troço do IPv4, justamente para a rede de acesso? Por exemplo, a grande parte dos provedores de celular, se você olhar, alguns provedores de celular em algumas regiões não entregam IPv4 mais. Você vai olhar lá, você liga o plano de dados do seu celular, vai olhar lá na configuração, só tem IPv6. Não tem IPv4 mais. 5G e IPv6.
Então, exatamente. Então, e outros de 4G também que eu já notei que eu fiz alguns testes, só entrega quando é não entrega 4G mais. LTE, quando é 4G LTE, ele já está entregando IPv6. Pois é, mas isso que eu estou falando, com o uso do IPv6 e como a gente ainda está no mundo híbrido, então assim, eu estou começando a liberar IPv4. Assim, eu não estou vendo os ISPs ou os comitês de internet dos países fazer descomissionamento de IPv4. Isso a gente não viu. Né? Então, assim, a partir de agora, aquele bloco tal não está sendo mais utilizado. Eu posso dar para uma outra ou para eu expandir, né? Porque agora até no satelital tu já está rodando. Eu acho que muita coisa também foi a adaptabilidade do próprio IPv4 ao mundo do IPv6. Né? Essa adaptabilidade, o próprio IPsec, né? O IPsec ele foi feito para rodar 100% em cima do... Desculpa. 100% em cima do IPv6 e fizeram adaptação para que ele rodasse em cima de IPv4. Né? E dado isso, o pessoal continua a utilizar o IPv4. Eu acho também a grande aquisição de roteadores antigos, né? Poxa, você mora na sua casa, sei lá, você assinou com o seu plano de dados da operadora e ele te dá um roteador Wi-Fi. Né? E esse roteador Wi-Fi tem 6, 7 anos, ele vai continuar ali do jeito que está com o IPv4, você não mexe. Se as pessoas, né? Aí eu tinha uma cutucada assim, se as pessoas não entram para alterar, às vezes, nem a senha que a própria operadora de telecom deixa, imagina entrar lá para mudar uma configuração de IPv6. Né? Não existe conhecimento para isso, né? Então, acaba que, de alguma forma, fica rodando nesse mundo híbrido aí. Mas eu acho que sim, deveria ter realmente um posicionamento maior do CGI, né, do NIC-BR, no caso, aí, para que fala assim, pô, vamos começar a entrar mais forte no IPv6, vamos começar a descontinuar o IPv4 e colocar uma data ali, né, igual fizeram com várias coisas em tecnologia, ó, até tal data tem que descontinuar isso aí. Porque, por exemplo, assim, você vê que várias coisas caíram pelo meio do caminho e pelo desuso, né? Então, assim, quando vieram os serviços de stream, praticamente as lojas de DVD e tudo pararam de ser vendidas, música, esse troço todo. Mas, assim, no caso do IPv6, a adoção da mudança de protocolo, eles adotaram essa estratégia de permissividade dos dois coabitarem, que é justamente para poder trocar. Mas, assim, eu acho que tem que chegar um dia e o cara fala assim, olha, eu vou descomissionar o seu bloco de IPv4. Entendeu? A partir de agora, você não responde mais por IPv4, só por IPv6. Entendeu? Mas, assim, tem que haver um estudo para ver qual é o impacto disso aí, né? Realmente. O meu provedor aqui, quando ele migrou a rede dele para IPv6, né, ele trocou meu roteador aqui. Ele veio aqui e trocou o roteador que ele me entregava e botou um roteador novo que suporta IPv6. Né? Totalmente concordo contigo, PVA. Mas não é todo mundo que faz isso, né? E o que o IPv6 trouxe aqui, né, que eu acho que o tunelamento PVC sobre o PV4 veio para aproveitar essa infra antiga e também segmentar, e ele trouxe alguns tipos de ataque novos, né, por causa disso, dado que o pacote do IPv4 encapsulado no IPv6, ele de alguma forma, como fica ali, de certa forma, ofuscado, né, porque você está empacotado, alguns tipos de ataque ocorriam em cima de IPv6, onde administradores de rede, ou até, enfim, né, o pacote que passava na rede não era visto, entendido, que aquilo ali era passível de por exemplo, de um exploit ali, enfim, de um binário que tivesse ali dentro, que pudesse estar fazendo um ataque ou até realmente exfiltração de dados, né? Você não conseguia observar ali dentro. Mas isso aí foi, acho que, bem no início. Eu acho que hoje já existe vários packet specials aí, né, que você consegue entender, identificar e ver. Mas sim, isso aí, de certa forma, apoiou, sim, também a não migração full, né, do IPv4 para IPv6 até hoje, que a gente sofre aí. Né? Sofre no sentido de não finalizar, né? A gente tem uma puta tecnologia toda embarcada já e o mundo todo funcionando assim, ainda não existe a utilização total disso. Ligando com o nosso... Você teria uma rede um pouco mais segura, né? Mas foi bem lembrado que tem Faro que não faz isso, que não analisa isso, né? Tem Faro que passa o ataque e não analisa isso. Não, é porque é o seguinte, o senhor falou bem o seguinte, se o cara não tiver um packet special, não adianta nada tu colocar IDS, IPS, o cara ele não abre o cabeçalho. Entendeu? Exatamente. Então não vai passar batido mesmo.
Né? O nome da figurinha é Packet Special. E assim, é caro porque ele tem que ser em tempo real, entendeu? E ele acaba causando problemas de comunicação, tá? Ah, Principalmente quem faz streaming. não, eu lembro várias vezes disso aí no início, né, quando bombou, né, vamos colocar uma inspeção de pacote aqui dentro, alguma coisa que veja em tempo real. Quando se colocava isso, o atraso, o delay era altíssimo, mas também, né, eram outros momentos, né, eram outras Isso, quantidades era outra de gigas de tecnologia. Isso. tráfego, de internet, etc, né, era até mais difícil. Hoje em dia, um pacote simples aí, em qualquer casa aí, você vê operando aí já com 500 mega, né, num preço acessível. Então, né, mas, enfim, né, falando de grandes empresas, ainda é um fator que às vezes atrasa sim, tá? Dependendo, como você falou, um streaming, né? Pô, você vai fazer um stream de vídeo, né? Fazer um packet special nisso aí. Existiam algumas técnicas, né, que eles usavam. Ó, se for uma transmissão de vídeo, sei lá, via YouTube, né, que é o nosso caso aqui, né, ele fazia o bypass, né? Tipo assim, isso aqui eu não vou inspecionar não, joga fora direto, pá, manda embora. Né, mas se fossem outros tipos de pacote ali, que fosse de certa forma mais async, né, sei lá, recebimento de e-mail, né, mensagens, né, enfim, troca de arquivo, né, file sharing, etc. Você conseguia de alguma forma brigar com isso aí e fazer a inspeção de pacote. Mas com a tecnologia de 7, 8 até 10 anos atrás, foi quando deu o boom, se eu não me engano, foi 2012, 13 ali, realmente tinha muito problema de delay na comunicação. Ainda tem hoje. Você vai fazer uma videoconferência aí usando esses dispositivos. Não é YouTube, não é esse negócio de streaming, mas eu estou falando videoconferência mesmo entre sedes. Se colocar o Pack Inspection, dá ruim aí na videoconferência. Tem que ter hardware, né? É, tem que ter hardware. E aí fica Você complicado. imagina, né? Para quem não conhece o que é um packet special, está nos ouvindo aí, é você pegar um pacote, abrir ele, inspecionar literalmente, ver o que aquele binário faz, se pode ser algo malicioso ou não, encapsular de volta, jogar para frente, e falando num tráfego de uma rede inteira, né? Ou seja, de todos os ativos ali, não é uma coisa Na simples realidade, o e Packet rápida de ser feita. Inspection ele é o meio indemido, né? É criptográfica, descriptografa, examina, criptografa e manda para diante. E E olha a volta de novo. sequência também, não é só no pacote, ele olha a sequência, Isso, os pacotes anteriores e posteriores e isso, faz a correlação, ou seja, não é fichinha, não, o negócio. Não é simples, não. Realmente a gente tem tinha-se, né, vários pontos ali, mas eu acho que está melhorando, tá? Eu acho que é uma questão de analisar. Realmente, acabou que se entrou em descontinuidade, né? É assim, bem como a gente falou, né? Essa discussão sobre redes mesmo, se você for ver, quem é a galera mais antiga, a gente entra um pouco mais a fundo, né? Consegue discutir sobre esses assuntos, né? Por incrível que pareça, redes, né? A gente já sabe disso, a gente é professor. Vários cursos de rede já caíram aí há vários anos, né? Há vários anos. Você vê que não abre mais. Procura aí curso de superior de rede de computador. Não está se formando mais, né? Analistas de rede, engenheiro de rede, nem nada disso. Está entrando. Daqui a pouco nós vamos virar aqueles caras do COBOL que a gente falava, né? Que era da década de 80 ali, 70, é. 80, né? A gente vai virar analista de COBOL já. Pô, Mas, vamos nos tornar caros. mas o pessoal vai começar, é um outro assunto que a gente podia levar para um Security Cast nosso aí, é um outro debate interessante. Porque é o seguinte, o pessoal agora está começando a sentir dificuldade, a galera que vai para a nuvem, SRE, criar os ambientes de rede na nuvem. Porque todo mundo coloca na mão da VPC. Não é, não. Você tem que lá e faz roteamento dentro dos tiers, esse troço todo. Ou seja, os caras estão sentindo falta, de novo, da disciplina rede, né? Como é que o cara faz o roteamento ali dentro das VPCs? Como é que o cara faz um NAT dentro da VPC? E É no isso code, mesmo. né? No code. E no code. Né? Que é o mais, aí que a galera emburaca mesmo, né? Realmente é. Agora sim, né? Um outro fator, talvez assim, até uma vantagem do PVM, para a gente meio que ir puxando para o encerramento daqui a pouquinho, né? Não vou esticar muito. Dado que a gente comentou um pouco da quantidade de endereços, mas não falou de uma grande vantagem, né? Imagina você fazer um scan de rede, né? Numa quantidade de endereços, por exemplo, que era um endereço era de 128 bits, né? De 32, no caso do IPv4, de 128. Você conseguir fazer um scan desse aí, cara, cerca de, eu vi aqui um cálculo aproximado, de 3,4 quintilhões de combinações para adivinhar um corretamente. Então, para você rodar um scan desse aí, você pode botar para rodar e ir embora, voltar
daqui a um ano ainda vai estar rodando ali, porque né, o scan de rede, a gente sabe que até IPv4 é de certa forma demorado, dependendo do tipo de scanning que você está fazendo, se você quiser saber já de porta, etc. Não estou falando de up, down, não, né? Estou falando de realmente saber se existe ali, se está ativo ou não. Então, acaba sendo uma feature de segurança ter essa quantidade aí de endereçamento, né, de bits. Você sai de 4,3 bilhões de endereços para 3,4 quatrilhões aí, né? Quintilhões. Quintilhões, são muitos zeros na frente aí. Bastante, demora um pouquinho. Mas boa. É, Bom, pessoal. o Cryptolinux, desculpa. só porque o Cryptolinux falou, né? Eu até toquei nele, né? Que era o Neighbor Flood, tá? Que é o ataque de protocolo de descoberta, né? Abusando do protocolo de descoberta, tá? Mas sim, você tem aí o Flood, né? Também de IPv6, tá? De ICMP, versão 6 também, que você pode fazer o UDP Flood e o ICM Flood, tá? Que vai acabar fazendo a exaustão da rede, do DOS, né? E o ataque que eles chamam de Resource Exhaustion, né? Que é o ataque, os recursos de dispositivos-alvo com tabela de roteamento e buffer de memória ou sessões TCP. Tem dois ataques de spoofing. Tem a spoofing Neighbor, que você comentou, né? Que é Neighbor Discovery, e tem o spoofing de Router Discovery também, que no IPv6 o Router Advertising também, né? Que é o Resource Exhaustion. Isso. Que aí você fluda o equipamento, tá? Ele tem os dois ataques. Ainda, quer dizer, que são características que apareceram agora no IPv6 que podem ser exploradas para... Aí é porque ele perguntou das camadas da rede, né? Inferiores, sim. Agora ele puxou dos IoT. Também, né? Isso aí são os últimos ataques aí que a gente viu em negação de serviço, foi partindo de uma base IoT, né? Isso. É mesmo, os de DDoS, eles são geralmente puxados para IoT, né? Porque não tem outras formas, até porque os desktops, apesar de ter muito ataque a desktop ainda, né? Enfim, notebook, endpoint, falar melhor assim, endpoint, você não consegue uma gama de dispositivos como você consegue em vulnerabilidade IoT, né? Então você realmente consegue puxar ali uma força, né, de zumbi muito maior. Não, mas acho que a gente fechou aí, bora. Boa, vamos para o próximo bloco, né? Fechou não, ainda tem 2 blocos ainda aí. Né? O bloco de dicas de hoje, né? Então, Sodré, eu vou deixar você puxar a primeira dica, porque vai que depois eu atropelo. A gente está tão sintonizado, pô, a gente está tão sintonizado, vai que eu pego a mesma dica que você ia falar. Não quero cometer esse hope de novo aí, nesse bypass violento. Então, por favor, Sodré, fale aí qual que é a dica da quinzena aí pra gente. Bom, minha dica de segurança, na verdade, é uma notícia também que saiu essa semana agora que passou, que alguns pesquisadores encontraram uma forma de recuperar chaves criptográficas analisando os LEDs que piscam aí das placas de rede ou das atividades lá para isso. E aí, se você tem algum problema de criptografia, é bom tampar os LEDs aí do seu computador aí, porque remotamente eles conseguiram fazer essa descoberta, ou na verdade é supor, né, as chaves criptográficas só olhando as chaves. Já tinha outros tipos de ataques como esse, por exemplo, o barulho do cooler, né, a parte barulho da dissipação térmica também, quando faz a cálculo de chaves criptográficas, disso. Emanação eletromagnética também. Então, agora descobriram uma outra forma de descobrir chaves criptográficas via LED. Essa da emanação eletromagnética foi um estudo, né, que colocaram a análise em cima do processador e eles conseguiram decifrar qual que eram os bits, ou seja, conseguiram entender e remontar pacotes de informações que passavam e eram processados naquele lógico, né? Você tinha que ter alguma coisa muito perto, tal. A gente comentou isso no Secret Question alguns anos atrás, eu lembro disso, que a pessoa tinha que entrar no data center, abrir toda a caixa, né? Porque precisava de repor um sensor ali, não podia ter interferência de outros campos ali que passam bastante, então não era coisa tão simples, mas sim, que era possível. É prova de conceito. Essa do LED o cara consegue fazer a distância, né? Então consegue uma grande distância fazer isso. Como também tem outros tipos de vazamento de dados, por exemplo, não sei quem já viu aí, tem alguns trabalhos publicados de você filmar em câmeras de altíssima velocidade, né? Dentro de uma sala de reunião, por exemplo, tinha um pacote de chips abertos, né? Quando você fala, tem uma ligeira vibração naquele pequeno alumínio, né? Que é a capa do chip.
E aí, com câmera de alta velocidade, à distância você conseguiria identificar, né, o que está se falando, né, na sala, ou na vibração do vidro da sala também. É tudo prova de conceito que, uma hora, acaba virando prateleira, né, para isso. Daqui a pouco vai ter, né? Vai ser muito mais fácil perguntar ao chat GPT, ou inteligência artificial da vez, né? O que o fulano falou na web, naquele dia, né? Porque vai estar capturando o que tem ali, né? Assim como a Siri, né? A Amazon, enfim, né? Cada um tem o seu. Eles estão capturando. O que está falando ali naquele microfone ali agora? Daqui a pouco vai chegar um ponto que pode acontecer isso também. Né? Não duvido nada. A previsibilidade, isso aí tinha que ser no final do ano. Boa. Então tá, Lamelas, puxa aí a dica de segurança, seguindo a ordem aqui. A dica de segurança é o seguinte, né? Já é sobre inteligência artificial, tá? Muita gente ainda está... já houve o segundo vazamento aí de credencial da OpenAI, problema dela lá de autenticação, mas é o seguinte, muita gente coloca, às vezes, código de negócio, dados de negócio, e faz a pergunta. Então é o seguinte, o Martinelli pode falar, não, mas agora tem a funcionalidade lá, você pode ir lá, um formulário de opt-out e coisa. Realmente, eles não usam os dados para treinamento da máquina, entendeu? Para mais treinamentos. Né? Dizem eles que não usam, tá? Mas aquele dado fica armazenado por 30 dias, é o ciclo de vida do dado lá, nas perguntas que você faz para a inteligência artificial lá, ou para o Bard, ou para o mais famoso aí, o ChatGPT. Então, assim, quando for usar, evitar disponibilizar dados pessoais ou dados referentes a business nessas ferramentas, né? O interessante eu preciso melhorar, então que melhore parte do código, ou então gere um novo código que a partir daí você faça o aperfeiçoamento. Né? Isso, inclusive, foi um problema que a Samsung estava enfrentando lá. A galera resolveu usar o ChatGPT para melhorar o código lá, estava vazando segredo industrial. Poderia vazar, né? Na verdade, eles antecederam, né? Poderia vazar, eles correram. Boa. Martinelli? Cara, minha dica era na linha do Lamelas aí, mas também para a gente evitar acreditar cegamente, né, no que a inteligência vai estar respondendo para a gente. Só complementando aí, Lamela, você acabou puxando aí minha dica de segurança. Não, cara, relaxa. Assim, a dica de segurança não foi postada antes, não. Isso é fair play, tranquilo. E aí vai bem naquilo que a gente discutiu aí no meio. O cara tem que tomar cuidado com as temperaturas que coloca lá, porque se você colocar numa temperatura muito alta, ele entra no modo de que eles chamam de alucinação. Então, assim, ele pode inventar coisas, entendeu? Pode inventar coisas a respeito de alguém que quer que seja, ou de um determinado tema. O que pode ser legal também, você pode montar uma história de ficção. Se você quer que ele te ajude a criar um texto, você bota ele na temperatura 07, 08 lá, ele vai criar um texto da cabeça dele lá e você dá uma melhorada. Agora, se você está fazendo alguma coisa que é relativa a dados que você está pesquisando, baixa a temperatura, ele vai se ater mais às fontes. Isso aí. Falar uma coisa, né? O Sobral deu uma dica boa, né? Se você quiser escrever um livro de ficção, né? É só colocar na temperatura 1 e coloca lá, ataque zumbi cibernético, que foi o tema que a gente puxou um tempo atrás, e vai ter todo o roteiro aí do livro já. Mas aí o seu consumo de tokens vai lá na altura. Olha só, eu queria apenas complementar a guarda de logs. É uma questão que eu e o Gilberto já conversou muito. Não basta só guardar o log. Tá? Se você for guardar o log para entregar, para investigar condutas de terceiros, é uma coisa. Agora, se você for usar o log para se defender, você deveria ter feito um hash do arquivo e feito uma ata notarial do hash desse arquivo do arquivo, para quando você precisar se defender, você falar, tá aqui o log, esse log não foi alterado, ele é isso daqui desde quando ele foi salvo a primeira vez há, 3 anos atrás. Né? Porque é aquela questão, aquela pergunta, né? Quem vigia, vigia, né? Quem vigia, vigia. Você pode gera o código, você armazena, você apresenta... Pode botar no blockchain, calcula o hash lá e coloca numa blockchain lá da vida. Que exatamente, pode também. Isso aí.
Pode também. Boa, eu devia ter feito isso para não ouvir piadinha do Martinelli. Se eu tivesse registrado que eu coloquei essa notícia, inclusive primeiro lá no vídeo do YouTube, eu não tinha ouvido essa piadinha aqui. Eu podia mostrar que eu não tinha lido realmente o dele, né? Aí eu estava comprovado. Mas boa, trazendo aqui a minha dica de segurança, né? Não sei se vocês viram aí o grande vazamento, né, de senhas, usuários e senhas que houveram do chat GPT nessa semana, né? Foram cerca Ainda bem de que eu falei 500 mil antes. senhas usuários. Puta que pariu. Vou ver essa porra, né? Tá bom. Vou registrar essas merda aqui. Então, houve esse grande vazamento de senhas aí, né? Para quem depois quiser ver lá, já estava sendo vendido no Black Market, inclusive, é isso aí. E já tinha um site que tinha sido lançado, mas foi derrubado, onde você poderia conferir o seu usuário e senha, né? Parecido com o que a gente até ouviu falar já várias vezes, ele ainda está ativo, né? Até esqueci o nome dele aqui agora, mas não foi nele, tá? Era um site que foi levantado para isso, né? E o pessoal já derrubou, estava até registrado nos Estados Unidos. Eu vou buscar aqui, se aparecer novamente, eu coloco aqui abaixo nas descrições, como sempre, para a galera, se aparecer um outro site que faça isso, para que vocês tenham. Será que minha senha foi ou não? Porque eles não falam, né? Eles não registram quais foram as que vazaram. Esse site é Have Been Pounded, é o site. Isso, I've been pounded. Mas não é esse Tem que o saiu. nacional, Tá? que é minhasenha.com, que é feito pelo pessoal da Axo, também que mantém. É nacional esse aqui. Acho que é minhasenha.com. Não procurem na internet, né? Vamos colocar o link, não sai procurando, né? Minha senha foi vazada, porque aí, senão você vai começar a digitar seus usuários aí, o pessoal vai começar a capturar o seu real interesse, porque tem um monte de senha lá que nem é válida mais, então é importante. Daqui a pouco tem site perguntando, sua senha era essa mesmo? Sim ou não, né? A pessoa vai lá e clica sim, aí é para arrebentar o caboclo. Boa, senhor, essas são as eu dicas queria... aí, então se você... Não, eu queria só complementar, cara, para quem quiser saber mais, ir no ipv6.br, que é o site mantido pelo CGI-BR, pelo NIC, que traz toda a parte de funcionamento, inclusive para o Brasil de IPv6, né? Então vale a pena dar uma olhada. Eu vou te mandar aqui, Alcion, para você colocar nos comentários aí também, por favor. Tem um curso gratuito bem legal lá. Também de IPv6. Gratuito o curso de IPv6 lá. Bacana, eles são o IPv6.br, né, que você falou, IPv6 é do NIC-BR, né? É do NIC-BR, isso. Boa. Que é o órgão regulamentador, né, da internet no Brasil. Enfim, tem mais um monte de coisas que eles regulamentam aqui, que é bem legal. Vou mandar realmente tem cursos lá. Da RFC que você citou também. Tá bom. Manda aqui que eu coloco mais tarde aqui no nosso comentário. Beleza. Já colocou lá um reverb para... Boa, o acho que mandou ali, boa. Pessoal, então, podemos ir para as despedidas, então. Primeiramente, queria agradecer aí a todo mundo que está nos ouvindo agora, né? E principalmente ao pessoal aí que é membro, né, do Security Cash. Então, agradecer ao pessoal aí. Então, porque se você ainda não se tornou, né, deixar aqui do lado novamente o nosso link, né, e o nosso QR Code. Para quem não confia em QR Code, tem o link aí no chat também direto, tá? Então, se você quiser se tornar um SecCash member, né, além de ter acesso a algumas entrevistas que estamos já fazendo e soltando, né? Hoje já soltamos a do Disco Caprone, vai ter do Bruno Guerreiro já na semana que vem, que o Sodré também fez, e outros aí que vão sair durante as próximas semanas. Você vai ter acesso se você for um Security Cash member, senão você vai ter um acesso mais tardio, que a gente vai ver qual o tempo para lançar isso aí para a galera e jogar no nosso canal, tá? Lembrar dos nossos links aqui, tá? Então, nosso link securitycash.com.br é a nossa página, onde você vai achar todas as nossas redes sociais, links para o YouTube e etc. Tá? No YouTube nós somos o @securitycash e o maior grupo em língua portuguesa de discussão de segurança, né, que é o nosso grupo lá no Telegram, o @seccashoficial ou t.me/seccashoficial. Todos esses links estão já contidos em nossa descrição no vídeo. Lembrando também que a partir de amanhã já vai estar liberado aí o nosso Security Cash no modo podcast. Então, quem quiser acessar, né, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Cashbox, Deezer e mais um monte aí, já estamos em todos. Eu já falei bastante sobre isso, mas em qualquer plataforma que você utilize, é só procurar o Security Cash, você vai ver nosso logo aí bonitinho lá, é só clicar e seguir os nossos podcasts lá.
dá um like lá para também apoiar, se você quiser receber a notícia de quando for começar. Então, agradecer a todos que acompanharam aqui com a gente, né? CryptoLinux, PVArt, né? Teve também o Carlos Alberto aí logo no início também estava com a gente. Agradecer a todos aqui que estão acompanhando com a gente. Agradecer a quem vai nos acompanhar no podcast, né? Em outras plataformas ou aqui depois, né? Sem ser no ao vivo junto no YouTube. Então, já agradecer a presença de todos vocês e principalmente as mensagens. Fazer o convite já para o próximo SecurityCast daqui a 15 dias, né? Vamos trazer um tema bem bacana para vocês, já divulgado durante essa semana, ou no mais tardar na segunda-feira que vem, né? Faltando ali uns 7 dias, a gente já lança qual que é o nosso tema. E agradecer principalmente a todos os amigos aqui que estão sempre comigo, né? Gilberto Sudré, Gustavo Martinelli, Paulo Lamelas, muito obrigado pela presença, estar aqui com a gente, né? E mais... né, virando no início do nosso 10º ano, né, já passamos 9 aí, estamos indo para o 10º ano de SecurityCast, né, que vai ser marcado em maio do ano que vem, mas muito obrigado por estar junto aqui nesse grande tempo aqui com a gente. Passar a palavra para os nossos amigos aí, Sudré, para fazer as despedidas. Obrigado, meu amigo Alcion, obrigado aí, Martinelli, obrigado, Lamelas, também pela companhia. Obrigado a quem está nos assistindo agora, quem vai assistir depois também, aqui no SecurityCast, uma boa. A gente está também esperando dicas de vocês sobre novos temas. Quem quiser sugerir novos temas, vai lá no Telegram, coloca lá uma sugestão de tema lá, que a gente está disponível aqui para bater um papo aqui sobre o tema. Obrigado mais uma vez aí a todos, estou aqui à disposição e até o próximo SecurityCast, daqui a 15 dias. Um abraço. Opa, Lamelas. Opa, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado aí ao pessoal que vai nos assistir. Obrigado pela companhia, ao Sion, Gilberto e Martinelli. É sempre bom estar aqui conversando, trocando figurinha com vocês aí. E a participação do pessoal no chat aí é muito importante, porque ajuda a avivar aí a nossa discussão. E como falou o Gilberto, vou só reforçar, os temas são livres. Inclusive, vocês podem colocar sugestões de temas, seja aí no LinkedIn, seja no Telegram, né? E os outros canais nossos aí. Obrigado aí a vocês que estão nos ouvindo até agora e irão nos assistir. Obrigado. Boa. Martinelli. Pessoal, obrigado aí, um abraço para todo mundo. Né? Mais uma vez, obrigado também ao Lamelas, ao Sion, ao Gilberto. Alcion, eu postei os links lá no grupo para você postar no comentário. Se você quiser falar que foi você, tá tranquilo, tá? Foi mal, não podia ter ido embora hoje sem essa. Pessoal, só lembrando vocês de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? O novo golpe na praça, notícia é o novo. No próximo CryptoCast, eu vou só falar na hora minha notícia. Você tem que postar, joga lá depois, agora posta esse link no comentário. Foi 2 vezes hoje tentativa de notícia bom. Aí, Jack, mano. Não, 2 não, porra. Aí também. Cara, do OpenAI eu já tinha falado, rapaz. Eu já tinha falado. Eu tava dando a dica para olhar onde você poderia ver onde estava vazado. Você não falou disso, caralho. Não vem com essa conversa, não. Bom, galera, fechou então. Boa noite. Valeu, pessoal. Até logo.